poder e glórias. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amados, que bênção. Eu precisava mais da palavra aqui. A palavra a gente ouve, né? Muita coisa de Deus. Feliz Páscoa em Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, queria compartilhar a palavra do Senhor. Está no livro de Mateus, capítulo 27. Desculpa que pega, por favor. Mateus 27, a partir do versículo 1. Vamos lá. Glória a Deus. Amém? Amém. A palavra do Senhor que nos diz assim: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formaram-se juntamente conselho contra Jesus, para o matar. E mateando, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. E ele, então, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata e os príncipes dos sacerdotes aos anciãos, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se conformando. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque estão preços de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas um campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, Campo de Sangue. Só até aqui, irmãos. Aleluia. Senhor meu Deus, nos colocamos, Pai, continuamos buscando a Tua presença, Senhor. Usa-me, Senhor, como instrumento da Tua palavra, Senhor. Que eu possa, Senhor, entregar aquilo que Tu queres, não o que eu quero, Senhor, que não seja da minha forma, que não seja do meu jeito, Senhor, mas que seja como o Senhor quiser. Toma a direção, Senhor, das minhas palavras, dos pensamentos que vierem à minha mente, Senhor. Abençoa a vida de cada pessoa que está aqui presente, Pai. Abençoa também a vida daqueles que não puderam vir, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Ministério de Jesus é Vida e a cada pessoa, Senhor, que está nos assistindo, que está nos acompanhando, Pai. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amados, a palavra que Deus colocou no meu coração, ontem de manhã eu estava correndo e ouvindo aqui a parte da Bíblia, no livro de Mateus, a partir do versículo 25. E o título dessa palavra é O Campo de Sangue. Nós acabamos de falar, a pastora Ana acabou de falar, o presbítero também, das bênçãos de Deus, a crucificação de Jesus, que tudo está consumado. E eu não quero aqui reforçar a parte de Judas, mas sim levar uma reflexão do que aconteceu nos dias de hoje, se continua ou não acontecendo. Então aqui a gente viu que Judas já havia traído a Jesus, ele já havia trocado Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus, no capítulo 26, não havia dado, acho que, a última chance. Naquela ceia, na última ceia, Jesus revelou que ali havia um traidor. E todos perguntaram: quem é esse traidor? E Jesus disse: aquele que comigo põe a mão no prato. Todos ali estavam com a mão no prato. Mas aí Judas foi e perguntou: Senhor, eu que o trairei? E ele disse: tu que dizes? Jesus mesmo disse: tu que dizes? E eu creio aqui que Jesus ainda deu uma outra oportunidade para ele. Porque ele ainda disse: aquele que me trair,
melhor seria se não tivesse nascido. É verdade. Eita Deus, Ele aleluia. levou a Judas a uma última reflexão. Mas Judas estava tomado pela ganância, ele estava tomado pelos próprios pensamentos, pensando nele mesmo. Ele estava frustrado com o modo de Jesus, porque ele fazia parte de uma tribo que era guerreira, que vencia, que lutava contra o povo romano, a resistência do povo romano. Ele era ladrão, tirava as coisas de pessoas, inclusive dos romanos. E a história diz que naquela época, alguns considerados ali do povo judeu matavam os romanos de forma válida. Atacavam eles pelas pernas até que sangrassem até a morte. Judas fazia parte disso. E ele não se conformava com o jeito que Jesus agia. Jesus veio falando de amor, ofereça a face. Se você apanhar uma face, ofereça o outro lado. Imagina o quanto ele se sentia ofendido com aquilo. Não, nós temos que nos armar, nós temos que nos preparar. Era como era na época. Era desse jeito. Boa parte da história do Velho Testamento, as batalhas eram vencidas assim. E Deus fez presente em várias delas. Aleluia. Deus muitas vezes, no exército do povo de Israel, o povo hebreu, era pequeno e lutava e vencia batalhas em meio a multidões, exércitos enormes. Que Deus enviava os seus anjos e eles agiam naquele momento. Era o contexto de Deus. E hoje é muito fácil chegar no sábado e malharmos, falarmos mal, mas nós malhamos o Judas e as nossas atitudes. Malham o Judas do sábado. Pessoas malham o Judas do sábado. E o nosso ano inteiro. Lembram da Páscoa, celebram a Páscoa, mas e o nosso ano inteiro? O que fazemos durante o nosso ano todo? E às vezes até na Páscoa esquecemos daquele que consumou tudo que havia sido para ser consumado. Pensamos em ano de Páscoa, em festa, esquecemos daquele que deu a vida por todos nós. Judas não aceitou. Ele teve a oportunidade, se olharmos a passagem aqui, pegarmos a parte de Judas, comparação de Judas e Pedro. Pedro negou a Jesus por 3 vezes, como Jesus havia dito. Tu me nega antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. E não tem como isso acontecer, mas aconteceu. Pedro teve a oportunidade, assim como Judas também teve a oportunidade. Aleluia. Os dois tiveram a oportunidade. Mas a diferença está no que cada um fez com a sua oportunidade. E o que o povo que diz que segue a Deus tem feito com as oportunidades que eles colocam, que Ele coloca nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias Deus nas sinais. Todos os dias Jesus nas sinais. Quando acordamos pela manhã, como está lá no Salmo 8, e vemos, como foi dito aqui pelo presbítero Marcelo, e vemos aquele campo lindo, o orvalho, Deus derramando a sua glória sobre o mundo. Ele nos mostra todos os dias. Ele nos mostra o caminho, Ele nos mostra que Ele é verdade. Aleluia. Pedro se arrependeu, Pedro se entristeceu e saiu daquele lugar. E ele voltou às origens. Ele ainda não havia entendido que a mensagem que Jesus deixou. Ele voltou às origens, voltou a ser pescador. Mas ele não fez como Judas. Será que Judas se arrependeu? Ou ele só sentiu remorso? É verdade. Provavelmente ele só sentiu remorso. Se ele houvesse se arrependido, ele caminharia o resto dos dias, mesmo se sentindo culpado, mas não teria esse necessidade. É verdade. O remorso dele fez com que ele tirasse a própria vida. É verdade. Mas os sacerdotes aqui disseram: que temos nós com isso? Isso é problema seu. Era problema dele. Aleluia. E a palavra diz lá no livro de Isaías que tudo isso aconteceria. Mas será que Judas já estava condenado a participar daquilo? Já estava escrito que ele participaria daquilo?
Talvez sim, porque Deus conhecesse o coração dele e sabia que ele não ia mudar. Mas ele teve a oportunidade. É verdade. Aleluia. Verdade. Ele teve a oportunidade. É Deus. Não podemos dizer que não estava escrito, aconteceu. Aconteceu porque deveria que acontecesse. Mas se ele tivesse se arrependido de fato, como Pedro, a história ia se cumprir de alguma forma. Mas ele não faria parte daquilo. Meu amado, não deixe que a história se cumpra sem que você entenda o que Jesus veio fazer nessa terra. Que a gente não deixe a história se cumprir e não podemos fazer parte disso. Aleluia. A história diz, as profecias dizem que muitos se afastarão e abandonarão a fé. Que a gente não faça parte disso. Não podemos fazer parte disso. Quantas pessoas a gente vê que conhecem a palavra, se andarmos um pouco pelas ruas, as pessoas que estão aí pelas ruas, a gente vai conversar, você cita um versículo, a pessoa cita 10. Muitas delas conhecem mais a palavra do que todos nós. Verdade. E a diferença ali, eles estão ali, mas eles não entenderam ainda. Se eles estão ali vivos é porque Deus tem dado a oportunidade para eles todos os dias. Aleluia. Como não tem mais jeito, de fato as pessoas partem dessa terra. Ou Deus leva, ou chegou a hora. Mas eles estão ali, eles não entendem. Eles acham que eles são vítimas. E nós achamos que nós somos vítimas. Nós não somos vítimas do acaso, porque o acaso não existe. Não tem acaso, nada é por acaso. Tudo está escrito. Mas a diferença é o meu e o teu olhar. Já falei isso aqui outra vez, uma outra oportunidade. Mas Deus é o Criador dos céus e da terra, nos criou a sua imagem e semelhança, mas existe algo que nós temos que Deus não tem. Ele nos deu o livre-arbítrio, ele disse: você faz o que você quiser com o seu coração. Então Deus não tem o nosso coração. Ele só tem quando nós o entregamos. Quando nós entregamos o nosso coração a Deus, aí tem. Glória a Deus. Pedro havia entregue o coração dele a Deus, a Jesus. Ele não entendeu o propósito e se afastou, mas Jesus sabia que ele havia entregue, que ele havia sido sincero nas palavras. E quando Jesus ressuscitou, chamou a todos os apóstolos, mas chamou Pedro pelo nome. Chame a todos os apóstolos para se unirem, que eu estarei lá. Chame também a Pedro. Olha o amor de Jesus por Pedro. Ele se sentiu abandonado, ele se sentiu arrependido por ter negado Jesus. Mas Jesus não se esqueceu dele. Aleluia. Como ele não esquece de nenhum de nós. Por mais dificuldade que nós passamos, por mais pecadores que nós somos e seremos pelo resto das nossas vidas. A diferença está nisso. Está em declararmos o nosso amor por Deus, por Jesus, e mesmo errando, buscando. E mesmo errando, se arrependendo, e não constar aqui, não ter remorso. O remorso não leva a gente a nada. Quando temos remorso de algo, nos arrependemos ali, achamos que nos arrependemos por algum momento. Mas depois a gente volta. E aqui a gente fala, mas Judas trocou Jesus por míseras 30 moedas de prata. Eram míseras mesmo? No entendimento dele não era. E se a gente avaliar aqui como seres humanos, carnais, não era pouco mesmo para nós como seres humanos. 30 moedas de prata. Valia tanto que aqueles fariseus, saduceus, os sacerdotes, compraram um campo para fazer um cemitério. E um cemitério, ninguém tem um cemitério pequeno, né? Normalmente são terrenos enormes. Então 30 moedas de prata para os homens valia bastante. Para Deus não valia nada. E nós hoje dizemos, míseras moedas de prata. E eram míseras mesmo, quando a gente entende olhando para a parte de Deus. Mas Judas não viu assim. Ele viu que Jesus veio
pregando o evangelho que ele não aceitava. Jesus veio e ainda disse que ele partiria. Em 3 dias eu partirei. Além de ele fazer o que eu esperava, ele ainda vai embora. Deixa eu garantir o meu aqui. Deixa eu garantir meu peixe aqui. Trocarei, entregarei a ele. Ele que foi nosso oferecer. O que vocês me dão? O que vocês me darão se eu me entregar? Ele estava querendo ver o lado dele. E trocou sim Jesus por 30 moedas de prata, que olhando para o reino de Deus não é nada. Nem o dinheiro do mundo é nada perante a presença de Deus. Perante a presença de Jesus, o amor de Jesus. Milhões não é nada. Se uma pessoa enferma, ela pode ter o dinheiro que for. Se ela estiver enferma à beira da morte, se ela não tiver Jesus, para que serve esse dinheiro? É verdade, Pai, aleluia. Quando Judas caiu na geral, que ele colocou o peso de um inocente. Aquele dinheiro que era um dinheiro de sangue, não servia nada para ele. Não serviu de nada para ele. Só ele entendeu. Mas ele não se arrependeu, ele só sentiu remorso e se suicidou. Amados, aqui esse povo se nega também. Não temos nada com isso, mas eles tinham responsabilidade. Muitas vezes a gente se acha assim, não compactuando com coisas erradas, mas compactuando sem perceber. Na visão deles aqui não temos nada com isso. Eles faziam parte sim. Tanto é que eles usaram para comprar aquele campo de sangue, aquele cemitério que eles mesmos chamaram de campo de sangue. E ainda assim, eles não aprenderam nada com Jesus. Aquele lugar era para separar o que eles chamavam de povo escolhido, os estrangeiros dos estranhos. Então usaram aquilo que já era um dinheiro de sangue para continuar a maldade. Que diferença tem ser enterrado? Num lugar que só tem o povo considerado povo de Deus, e no outro estrangeiros, gentios, pessoas que não temem a Deus. Que diferença tem isso? Nenhuma. Nenhuma, amados. E talvez se Judas tivesse se arrependido, ele teria continuado vivo, ou poderia ter sido morto por algum cristão, por algum rebelde. Nós não sabemos. Mas ele pagou aqui, ele recebeu o dinheiro de sangue. E quantas pessoas estão por aí afora ganhando dinheiro através do sangue de pessoas, através do trabalho escravo, através do trabalho que não edifica, coisas desonestas, coisas corruptas. É dinheiro de sangue. Então, esse título aqui, no campo de sangue, ele é chamado assim até os dias de hoje, mas quantos campos de sangue não existem por aí? Quantas pessoas mal intencionadas, explorando a vida de outras pessoas, conquistando as suas bênçãos, não dá nem para chamar de bênção, conquistando seus poderes, seus valores, em cima de outras pessoas. Quando Jesus veio para nos ensinar, através do amor, através da sua misericórdia, foi para a cruz por nós, pagou os nossos pecados, e muitos ali não entenderam. Ele nos ensinou, se tinha lá no livro de João, seu capítulo 1, ele deu tantos ensinamentos ali, no livro de João, onde ele fala, onde o início, desde o princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne. E Jesus, no livro de João relatou muitas coisas que Jesus ensinou ali, a parte dos milagres. Jesus declarou ali, ele transformou a água em vinho, ele curou o filho de um homem rico, ele curou um paralítico, ele fez a multiplicação dos pães que não foi uma só vez, ele caminhou sobre o mar, ele ressuscitou Lázaro, ele curou o cego de nascença. E ainda aqui, ele ainda diz que ele é. Ele diz que ele é o pão da vida. Ele diz que ele é a luz do mundo.
Ele diz que a porta é o caminho a Deus. Ele é o caminho para Deus. Ele disse que Ele é o bom pastor. Ele disse que Ele é a ressurreição e a vida, o caminho e a verdade. E Ele diz que Ele é a videira. E quem não estiver conectado à videira, é como se a gente perder o meio. Isso acontece. E Ele diz que Ele é o sol da justiça. Judas andou com Ele. Viu Ele dizer e fazer tudo isso. Os fariseus e saduceus também viam Ele dizer e fazer tudo isso. E não acreditavam. Eles não se permitiam ser transformados. Que nós possamos, amados, ser transformados pelo amor de Jesus Cristo. Todos os dias das nossas vidas. Mesmo os dias que nós estamos com menos fé. Porque a sua palavra diz que se a nossa fé for do tamanho do grão de mostarda, poderemos mover montanhas. Mas não é a nossa força que vai mover as montanhas. É a fé em Deus, é a fé em Jesus Cristo. Aleluia. Então aqui não estou para ressaltar aquilo que Judas fez no dia que a gente se celebra a ressurreição de Cristo, mas para levar a reflexão de que a gente marca Ele todas essas celebrações, todos sábados de aleluia que é considerado em umas outras religiões, mas o que fazemos durante o nosso ano, como caminhamos perante a presença de Deus, o que fazemos em relação aos nossos irmãos, o que fazemos em relação àqueles que nos atacam, àqueles que nos perseguem, àqueles que tiram de nós a perseguição. Essa é a diferença. E Deus só me entregou até aqui, e a senhora agradeceu a oportunidade. Aleluia. Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família, que te faça cristão em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Rei da glória. Santo de Israel.